Vamos fazer um exercício de suposição. Suponhamos que em determinado dia, mês, ano, em determinada cidade, em determinado horário, aconteceu um crime. Esse crime foi um assassinato. O autor foi somente um autor, que cometeu esse crime. Mas tiveram 4 pessoas que viram de forma direta ou indireta o ocorrido. E essas pessoas vão ser chamadas a depor para o delegado. Essas pessoas, ao serem chamadas para depor, cada uma delas vai dar a sua versão do que viu. E qual é o papel do delegado naquele momento, no inquérito policial? Apurar a veracidade daquelas palavras e, acima de tudo, fazer com que a pessoa forneça a melhor informação sobre aquele fato, sobre aquele acontecido. E isso depois vai servir, esse inquérito, vai servir para o processo, na esfera judicial. Pois é. Se o delegado de polícia apura informações, se o repórter, por exemplo, o repórter de campo, apura informações sobre o time ou sobre o contexto em volta de antes, durante e depois da partida de futebol, sobre as coisas do clube, o historiador também é um profissional que apura informações. Mas mais do que nunca, ele é um profissional que apura informações e dá um discurso sobre elas. Fornece uma visão sobre estas situações, essas circunstâncias, esses eventos. Só com um detalhe. Ele é um repórter que descreve o que acontece sem ser a testemunha ocular necessariamente daquele acontecimento. Ao contrário de um repórter que vê um gol e explica como é que se deu aquele gol, o historiador, ele não necessariamente vai falar sobre o Egito, e ele necessariamente ele vai voltar no Egito naquele tempo para ver a situação. Não, ele vai pegar documentos, ele vai pegar uma série de produção científica que vai dar suporte à sua fala, e esta fala em si é o discurso histórico. Eu estou falando isto porque eu recebi uma pergunta semelhante sobre isto, sobre como acreditar nos livros de história. Os livros de história do ensino fundamental e médio geralmente são apanhados de livros de história, vamos dizer assim, acadêmicos, E ali são recortes. E a produção do conhecimento histórico ele se dá com investigações. Assim como um delegado investiga informações, retira informações, ele vai lá e faz uma apuração e depois ele transforma essa apuração num artigo, num livro. Ele vai fazer um livro, ele vai determinar um número X de capítulos, ele vai fazer um recorte daquele assunto. Não necessariamente ele vai falar sobre tudo, mas ele vai pegar um aspecto de uma determinada região ou de um determinado acontecimento histórico, e ele vai ter um viés. O historiador ele tem um viés. E aí, gente, cai por terra a história que o discurso histórico ou qualquer discurso seja neutro. Não existe fala neutra. Todos nós temos um viés. Todos nós temos algum princípio que norteia as nossas falas, os nossos pensamentos. E eles vão estar ali no momento em que eu faço uma opinião, que eu publico um texto, que eu escrevo um livro. Isto vai estar presente na minha fala. Então o discurso do historiador não é um discurso neutro, mas ele pode ser um discurso, e deve ser um discurso, imparcial no sentido de não fazer uma coisa que é julgar o passado, que é tomar lado no sentido de promover um justiçamento com as figuras históricas envolvidas no seu objeto de estudo. Ele não tem que fazer isso. O historiador, ele traz o fato
E a história é a reflexão sobre as ações humanas. Ponto. E efetivamente essa reflexão, tu parte do teu princípio, do teu conjunto de visão de mundo, de visão do processo histórico. Então o historiador, ele vai fazer, por exemplo, cadeiras na faculdade de história, que chamam-se as cadeiras, que então podemos dizer que são as cadeiras que estudam a historiografia. E o que é historiografia? É a história de como se produz a história. E no momento que eu sei como se produz a história, eu vou ter diversas correntes de pensamento dentro da história. Um historiador com um viés mais marxista, geralmente ele se interessa mais por assuntos mais voltados à questão econômica e social. Um historiador com a influência da escola de análise, ele se preocupa muito mais não só com a questão cultural, mas com a questão política, por exemplo, né, da questão das relações humanas. Ele talvez se preocupa com uma abordagem, talvez, não de uma visão macro da história, mas talvez em um determinado momento com questões de cotidiano, com questões de entes históricos que não são aqueles que estão na história oficial. Tá? Por exemplo, se pegar O Queijo e os Vermes, que é uma obra do Carlos Ginzburg, o Ginzburg vai pegar e vai trazer a história de Menóquio, um moleiro lá da Idade Média e tal. Quer dizer, ele pega um recorte de um ente que, talvez por uma visão macro da história, Menóquio não representa nada. Talvez represente Napoleão, seja um ente da história geral, né, da história oficial. Mas aí a gente tem o quê? Uma visão da história vista de baixo. Então a gente começa a trazer esses atores da história que sempre foram anônimos. As crianças, as mulheres, né, enfim. Né? Tem uma questão aí também de uma veia, né, identitária no sentido, tá, gente? No sentido de identificar pessoas, grupos que talvez, né, sejam não tão privilegiados na narrativa histórica. A narrativa histórica ela tem sempre um componente do viés, né, da formação de quem está narrando. Por quê? Porque o historiador, ao contrário de um repórter de campo que narra o gol que ele vê ali, que ele é testemunha, nem sempre o historiador é a testemunha do fato que está investigando. Né? Aliás, assim também como um delegado de polícia, por exemplo, que vai colher aqueles depoimentos do período do inquérito, né? Por exemplo, tem um assassinato, né? Existe um autor que não sabe quem é o autor e existem 5 pessoas envolvidas. Né? Quatro vão ser testemunhas do que viu e um que vai ser o que realmente, né, fez o crime, que não vai dizer, né, no primeiro momento. Né? E aí o delegado vai fazendo hipótese, vai buscando ouvir a fala da pessoa, vai tentar buscar as contradições daquela fala, até que ele consiga chegar, né, na indicação, né, de quem de fato fez aquele crime, que ele pode, né, no caso, né, sair com a investigação para o judiciário, encaminhando e dizendo, ó, tudo indica que foi fulano que cometeu o crime. E isso vai lá para o juiz que vai fazer, né, que vai fazer a sua sentença a partir, né, daquela comprovação e, por sua vez, vai ter também a defesa daquela pessoa que vai trazer uma outra visão, um outro elemento, vai ter o Ministério Público que geralmente acusa, mas pode ser que também o Ministério Público pode defender aquela pessoa. Enfim, pode acontecer, porque o Ministério Público não é só para acusar, ao contrário do que muitos pensam. Mas, enfim, tá? E aí a gente tem esse componente. Então, para se saber uma história, né, para saber um fato, um acontecimento, a gente tem várias versões. E não quer dizer que as várias versões sejam mentirosas. Podem ser versões que são mais próximas do que aconteceu e podem ter versões que são mais distantes da realidade. Tudo depende de uma série de fatores. Por exemplo, aconteceu um crime, foi de noite, na escuridão. A pessoa viu alguém correndo atrás de alguém. Mas ele não identificou quem era aquela pessoa. Isso pode acontecer. E aí, né, todo o trabalho de investigação é a que se dá aí para se resolver um problema, um crime. O historiador ele faz isso, ele tem um método para investigar. Ele vai investigar nos documentos, ele vai investigar nos fragmentos, ele vai investigar até mesmo, né, por exemplo, para a história, os nossos
os nossos irmãos de pré-história, né, no período pré-histórico que não tinha escrita, eles deixaram seus registros, deixaram suas marcas. Então a gente tem ali, né, uma série de instrumentos que conseguem, por exemplo, fazer a datação daquele fragmento e etc, etc. O universo da história é riquíssimo. E é uma ciência. A história é uma ciência. E como ciência, quem trabalha com ela tem seu viés. E não tem nada de errado nisso. Não existe neutralidade em nenhuma fala. Mas existe, e isso é muito importante, para o historiador, ele sempre vai buscar as visões diferentes. Para ele tentar, né, trazer uma síntese no seu trabalho conclusivo, vamos dizer assim, que é um trabalho conclusivo, mas que não é terminado. Porque existe também dentro do universo da história as diversas releituras que se faz. Com o tempo, as coisas vão melhorando, vão mudando as opiniões, as visões de mundo, a ciência vai evoluindo e a narrativa histórica vai evoluindo. Existe uma narrativa histórica, mas é uma narrativa não da opinião do historiador, é uma narrativa, é uma construção de visão feita através de teóricos da história, né? E é por isso que o historiador tem que conhecer muito bem a historiografia. E o que é historiografia? É a história da história, é a história de como se produz a história. E aí a gente, né, parte de um princípio que eu sei como produzo a história, e ao saber como produz essa história, eu consigo, vamos dizer assim, entender o porquê que aquele autor falou sobre tal assunto e talvez naquele momento omitiu sobre outro. Enfim, há uma discussão teórica sobre isso também. Por quê? Porque a gente vai fazendo releituras. E isso é normal, porque a história não é com a matemática, que é 1 mais 1 é 2 e não se discute mais. A história tem infinitas possibilidades. Ela conversa com a filosofia, ela conversa com a sociologia, ela conversa com a geografia, ela conversa, né, que ela é filha, né, da antropologia. Né? Então as coisas elas são dinâmicas, as visões de mundo são dinâmicas. Mas o mais importante é dizer o seguinte, sobre aqueles que atacam a história, dizendo que não dá para confiar no que os historiadores escrevem, porque os historiadores têm seus viés. Eu pergunto para estes que têm seus viéses políticos e contestam aqueles que não pensam como eles e jogam tudo fora daqueles que não pensam como eles. Porque os políticos também têm os seus viés políticos. E aí nós temos um negócio na política chamado retórica. E o que é a retórica? É um jogo de palavras para defender até o indefensável. E esses que defendem o indefensável, às vezes querem se arvorar em historiadores que nunca leram um livro sequer de teoria de história, que nunca leram um livro de historiografia, que não sabem nada sobre a matéria, mas querem ser historiadores. Como querem ser outras funções da área de palpite e tantas outras áreas do conhecimento e da atuação humana. Então, meus caros, vamos cuidar com isto. Todo historiador tem um discurso que não é neutro, não existe neutralidade. Mas não é o fato de não ser neutro que o discurso do historiador é desonesto. Eu tenho um viés, por exemplo, trabalhista, e o meu viés respeita toda análise, por exemplo, positivista. Mas reconhecendo ali, né, que o viés positivista tem os seus limites. O fato é que eu posso ser positivista, eu posso ser trabalhista, eu posso, né, beber da nova escola, né, da nova história cultural, ou do marxismo, do neomarxismo, enfim. E não importa a vertente do meu pensamento. O historiador, o verdadeiro historiador, é aquele que não só explica o passado, mas promove a reflexão do passado no presente. Ele não é aquele que chega com sentenças, né, prontas de que o passado foi assim. Pode ser que a sua forma de narrar o passado não é a melhor. E no futuro vai ter um outro que vai rever isto. Porque é do processo da história. E é isso que me encanta, inclusive, né, em dizer que ser historiador, um bom ser historiador é isso. É que você pode e deve ser contestado o tempo todo. Porque você não é dono da verdade.
Porque na história não existe uma verdade, mas uma veracidade. E aí, gente, eu acho interessante que pessoas que muitas vezes assim cultuam, por exemplo, como o desserviço que faz o tal do Brasil Paralelo, queiram, né, questionar a produção de história como se fossem doutos de uma área que eles não conhecem. Eles querem colocar os seus interesses e os seus objetivos no discurso histórico. Como outros grupos já fizeram também, é verdade. A história, ela tem isto. Mas isto, quando acontece, com o tempo se desmancha. Alguém vai lá e vai desconstruir. Autores como Hannah Arendt, na área da sociologia, vão colaborar indiretamente com a história no sentido de fornecer conteúdos ou conceitos novos que fazem com que o historiador repense o seu modo de pensar e produza uma outra história diferente daquela a qual ele foi introduzido no meio. É isso que faz com que a história se torne desafiadora, interessante e nunca pronta. Nunca pronta. A história, ela é viva e sempre em movimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dessas reflexões que nós produzimos aqui no Falando de História, não esqueça de deixar o seu like, de inscrever-se no canal, adicionar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo novo aqui.